vento cortava como lâminas quando o alpinista solitário fincou os grampos de ferro no gelo duro. O ar rarefeito parecia carregar consigo ecos antigos, vozes invisíveis que se entrelaçavam com o assobio da ventania. Cada passo era mais pesado do que o anterior, como se a montanha se recusasse a permitir sua presença. Ao alcançar o cume, ele sentiu uma vertigem inexplicável. Não apenas pela altitude, mas pela estranha sensação de estar invadindo um território proibido. As lendas locais ecoavam em sua mente. Deuses esquecidos que exigiam sacrifícios humanos, almas entregues ao abismo em troca da fúria das neves. Ele ergueu a pequena barraca com mãos trêmulas, não apenas de frio, mas de um nervosismo que não conseguia explicar. O silêncio era tão profundo que cada rasgo do tecido contra o vento soava como um grito preso. Quando se deitou dentro do saco de dormir, o mundo pareceu se contrair ao seu redor. Foi no coração da noite que os passos começaram. Primeiro um estalo suave no gelo, depois outro e mais outro, em perfeita sincronia com seus próprios movimentos. Ele congelou, percebendo que cada vez que respirava fundo, algo do lado de fora fazia o mesmo. A princípio pensou ser uma ilusão do vento, mas a cadência era perfeita demais. Ergueu-se lentamente, os músculos tensos, e ousou abrir o zíper da barraca apenas alguns centímetros. O que viu quase lhe roubou a sanidade. Do lado de fora, sob a luz pálida da lua, uma silhueta escura escalava ao redor do acampamento. A cada gesto, reproduzia seus próprios movimentos, mas não os passados. O reflexo imitava ações que ele ainda não havia realizado, como se previsse seus próximos gestos com uma fidelidade aterrorizante. Ele fechou o zíper num sobressalto, o coração martelando no peito. Tentou se convencer de que era a exaustão, de que a falta de oxigênio estava criando delírios. Mas o som dos grampos de gelo sendo fincados na neve, repetidos em eco, continuou até o amanhecer. Quando a luz do sol finalmente atravessou as frestas da barraca, ele respirou aliviado. Decidiu sair para provar a si mesmo que não havia nada. Porém, assim que pisou no gelo, o sangue gelou em suas veias. Ao redor do acampamento, havia pegadas. Muitas pegadas, cada uma idêntica à sua, como se tivesse caminhado em círculos durante horas. Mas havia um detalhe impossível de ignorar. A trilha seguia adiante, conduzindo em linha reta até a beira do abismo. Ele se aproximou cautelosamente, acompanhando aquelas marcas gêmeas das suas. Cada passo parecia guiado por um instinto sombrio, como se algo invisível o puxasse. Quando olhou para baixo, a garganta se fechou. As pegadas paravam no vazio, sumindo na escuridão infinita. Um arrepio percorreu sua espinha. Voltou os olhos para trás e percebeu que a neve ao redor da barraca estava marcada com rastros idênticos, mas em posições onde ele jamais havia pisado. Era como se outra versão dele tivesse caminhado por ali durante toda a noite, sem que percebesse. Desesperado, começou a desmontar o acampamento, decidido a descer imediatamente. Mas a cada tentativa de recolher os equipamentos, ouvia atrás de si o mesmo som metálico, como se mãos invisíveis imitassem cada movimento seu em atraso ou em antecipação. Quando ergueu a cabeça, viu no gelo uma sombra sua, sem olhos, sem boca, apenas contornos distorcidos, repetindo seus gestos com atraso de segundos. O reflexo se movia mesmo quando ele parava, como se quisesse assumir a liderança de seus atos. A figura começou a avançar em sua direção. Ele recuou em pânico, tropeçando na neve fofa. O silêncio da montanha foi quebrado por um som surdo, como um gemido profundo vindo das entranhas do gelo. Algo ali, adormecido há séculos, parecia responder à presença daquela cópia maldita. O alpinista tentou correr, mas cada passo era duplicado por pegadas que surgiam ao lado das suas, como se o solo já tivesse previsto sua fuga. O eco de seus próprios movimentos o cercava, criando um labirinto invisível de repetições macabras. A vertigem crescia, e em meio ao pânico, ele não sabia mais se ainda era ele quem caminhava, ou se sua silhueta já o havia tomado. O vento trazia sussurros em uma língua antiga, lembrando-o das histórias dos deuses que exigiam sacrifícios. Talvez não quisessem apenas corpos, mas identidades.
No topo do penhasco ele se deteve. O abismo chamava. A cópia ou sombra se deteve ao seu lado. Por um instante, ambos estavam lado a lado, como reflexos no espelho do mundo. A diferença era que a sombra sorriu. Ninguém jamais encontrou o alpinista novamente. Apenas sua barraca intacta, vazia, com as estacas bem fincadas e pegadas duplas levando até a beira do precipício. Um destino escrito muito antes dele ousar subir aquela montanha proibida. E dizem que, em noites de lua cheia, se alguém escalar até o mesmo cume, ouvirá passos no gelo. Não importa o quão solitário esteja, pois a montanha sempre devolve sua própria imagem, pronta para guiá-lo até o vazio eterno.